Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós falaremos sobre um livro muito excepcional, que é Pescadores de Crianças, do Spurgeon. Spurgeon é um pregador muito conhecido no nosso meio cristão e ele tem aqui nesse livro uma mensagem crucial para todos aqueles que trabalham no ministério infantil. E também, não só para esse público, mas também para pais, para pessoas que têm crianças na sua família, ou seja, quase todos nós, que são baseados nos versículos a seguir. Mateus 4,19, que é: eu os farei pescadores de homens, e Mateus 19,14, deixai vir a mim as crianças e não as impeçam. Aqui nós temos no título pescadores e crianças, que nos faz pensar que as crianças, assim como nós, adultos, são almas que precisam ser resgatadas para o reino de Deus. Por quê? Elas também pecam, elas também têm alma. E aqui as reflexões do Spurgeon é que as pessoas que estão envolvidas no ministério infantil têm uma consciência de que elas precisam ser salvas, as crianças precisam ser salvas agora. Não é só a gente pensar, não, a gente está fazendo aqui uma brincadeirinha, contando uma historinha, que futuramente, possivelmente, essa semente vai germinar. Sim, há casos que as crianças naquele momento ali, elas demonstram meio que não estão absorvendo muito daquilo que a gente está falando na escola bíblica. Mas futuramente, quando elas crescem, depois de um tempo, a gente observa, não, ela está seguindo. Então, desde aquele tempo, às vezes até em testemunho mesmo, elas contam. Eu me lembro quando eu estava na escola bíblica, o professor falava assim. Isso é muito rico, isso é muito gratificante para quem trabalha com as crianças. Mas nossa intenção tem que ser desde o início que elas entendam a obra da cruz. E o Spurgeon, ele o tempo todo ressalta para a gente que não devemos subestimar o entendimento das crianças. Elas entendem. Crianças, por mais singelas que sejam, por mais inocentes que sejam, elas entendem. E é um ponto que nós devemos sempre reafirmar para nós mesmos, né, adulto, que às vezes a gente, não é criança, não liga tanto, não entende tanto, mas não é bem assim. As crianças estão na escola desde o jardim de infância, ou seja, desde ali os seus 3 anos. Então, elas têm sim a capacidade cognitiva de aprendizado. Nós não devemos desmerecer essa capacidade das crianças. Por isso, ele explica que, principalmente, antes de tudo, antes de você querer ensinar algo para a criança, viva. Viva a palavra. Seja um exemplo vivo da palavra do Senhor, para que aquela criança não só ouça aquilo que você está falando, mas ela veja em você aquilo que as escrituras podem fazer na vida de alguém. Então tá ok. No nosso meio pedagógico, né, quem é professor sabe disso, que as crianças menores, elas aprendem mais fazendo algo do que aquilo que a gente está falando o tempo todo para elas. É mais fácil, é por isso que existem atividades práticas na escola, por isso que existe um exercício que o professor manda a gente fazer, refazer, porque a gente aprende melhor fazendo. E na educação familiar, a gente que convive com alunado, a gente percebe que o aluno, ele age, ele professa, mesmo sem perceber aquilo que ele vê os familiares fazendo. Não é aquilo que eles falam. A gente tem que se atentar bem a isso. Que criança, ela não começa aprendendo aquilo que a gente fala para elas. Aprendem sim, mas é mais significativo, ou seja, é mais impactante aquilo que a criança observa que você faz. Então, aqui ele chama mais para os professores. Você, professor de criança, você tem transparecido o amor de Deus para suas crianças? Você tem vivido a sua vida em obediência a Deus, em piedade, em misericórdia, em amor? Essa criança, quando você fala com ela, ela consegue perceber, ela consegue sentir o amor de Deus através de você?
Ou você vou dar aula amanhã. Então, hoje, às 11, às 23, né, e 59, eu vou ler a minha lição para amanhã chegar lá. É um problema. Ele ressalta que nós devemos nos dedicar ao ensino para as crianças da palavra de Deus com afinco. Não é só eu vou levar a historinha para eles saberem. Não, você tem que preparar de fato aquela aula com intencionalidade. O que é que eu quero que aquela criança perceba? O que é que eu quero mostrar para aquela criança através da história que eu vou contar para ela? Porque nós devemos lembrar que nós contamos o que tem na Bíblia como histórias para que seja mais simples das crianças entenderem, mas aquilo são fatos. A aplicabilidade da Bíblia na nossa vida é verídica. Quando nós passamos a seguir de fato os ensinamentos da Bíblia, a nossa vida é totalmente transformada, totalmente regenerada. E as crianças precisam também entender isso. Então, esse livro é um livro muito rico. Ele é curtinho, tá? Ele tem apenas 153 páginas, mas ele é muito fluido. E ele é para ser usado, eu acredito que ele seja melhor utilizado como um livro de estudo. Você consegue ler assim como eu, que eu fui seguindo a leitura normalmente, mas se você não tiver um papel e uma caneta para anotar, um marcadorzinho para você fazer marcações, você vai perder bastante. Aqui ele é, a cada capítulo, a cada 2 capítulos, você tem que parar e meditar. Eu marquei aqui um pequeno trecho para a gente conversar um pouquinho, que diz assim: como podemos ensinar isso se nós não temos amor? Nosso alvo é criar amor no coração daqueles que ensinamos e nutri-lo onde já existe. Mas como podemos transmitir o fogo se não está aceso em nosso próprio coração? É aquela questão que eu tinha comentado com vocês, que a gente tem que viver a palavra. Aqui ele vem num contexto aqui falando sobre o afeto. A gente sabe que as crianças, elas são muito amorosas, são carinhosas, são carismáticas, elas são alegres. Então nós temos que, por mais sérios que sejamos, nós temos que nos policiar nisso aí. Nós temos que prestar atenção que, para ensinar crianças, eu tenho que adaptar a minha fala à fala de criança, ou seja, eu tenho que atraí-la, eu tenho que conversar com ela no mesmo nível, para que ela compreenda. Não adianta, eu trabalho com crianças, mas eu não vou mudar o linguajar. Vou pegar um versículo que está com uma tradução um pouco mais tradicional e eu não vou adaptar aquilo para aquela criança. Se eu não adaptar, aquela criança vai sair daquela aula sem compreender a mensagem. E não é esse o objetivo. O objetivo é que você ensine a criança aquilo que está escrito na Bíblia. Ela está lá para ter de você uma explicação que ela, se ela estivesse lendo sozinha, ela não iria compreender. Por isso que é uma escola, gente. É uma escola. Então ali é o momento dela tirar dúvida, é o momento dela dizer assim: professor, o que significa isso aqui? Qual é a simbologia disso aqui? Por exemplo, deixa eu pegar aqui a parábola do semeador, por exemplo. Ali é uma metáfora enorme. Se eu chegar na sala de crianças, falar a parábola do semeador e não ler o capítulo seguinte, que é Jesus explicando para os discípulos, eu fiz o quê? Como é que a semente vai florescer no coração daquela criança se eu que estou lá para auxiliá-la não faço a minha parte? E também ele fala nessa questão do amor, se eu não tenho esse amor, não tenho esse afeto com elas, eu não vou conseguir tocá-las. Eu não vou conseguir chegar até elas, porque as crianças são muito sentimentais, elas são muito afetuosas. Então nós temos que nos policiar para ter esse afeto no momento de ensinar. Então, gente, é lindo isso aqui. Mesmo que você não trabalhe com criança, mas você tem criança na sua família, eu aconselho que você procure esse livro. Ele é muito interessante, não só nesses pontos que ele nos dá, que é para a gente lidar, como pregar com as crianças, mas também ele faz a gente refletir. Essa questão de você estar sempre pensando,
Será que eu estou sendo semelhante a Cristo? Eu sou um imitador de Cristo, assim como Paulo nos adverte, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós estamos fazendo isso? As nossas atitudes estão transparecendo que nós somos de verdade cristão? Que nós somos verdadeiramente aqueles que amam a Deus e por isso obedecem seus mandamentos? A gente tem que dar essa refletida a cada dia em nossa vida. É isso aqui que Spurgeon faz com a gente nesse livro. É incrível, então eu super recomendo. Eu comprei esse daqui na Amazon, então eu acredito que vocês encontram lá. Pode ter em sebo também, pode ter em outros sites. Mas eu comprei na Amazon, então eu recomendo que você procure na Amazon, que é certeza que vai ter lá. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco para vocês do que se trata esse livro. E se você já leu e tem mais algum apontamento que eu não trouxe aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, eu gostaria de saber para a gente iniciar esse diálogo e essa reflexão aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!